Olá, sétimo ano, como que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Nós temos falado nas nossas últimas aulas de ciências sobre o capítulo 9, o frágil equilíbrio dos ecossistemas, e nós temos muito para falar sobre esse capítulo. Afinal, demorou para o homem admitir que ele estava causando uma intervenção negativa no ecossistema. Gente, nós estamos aqui no livro 2, página 69, e nós conversamos então, desde que o homem admitiu e falou que precisava conversar sobre isso, as nossas sociedades ocidentais, que se viam como superiores e separadas da natureza, viram que não, éramos parte da natureza e estávamos sim causando danos a elas. A gente viu sobre quantas reuniões tinham sido feitas pelos cientistas e a gente finalizou com essa reunião de 92 que aconteceu aqui no Brasil, quando os cientistas fizeram uma carta da Terra, né? A Terra pedindo socorro, que propunha então mudanças nas nossas atitudes, valores e estilo de vida. E 170 países assinaram essa carta, então se propondo a mudanças. E hoje a gente vai falar aqui na página 70 sobre categorias de conservação da natureza. Gente, em 1960, os cientistas falavam sobre natureza, sobre ela mesma, explicando que as espécies tinham valor por si só e como que eles faziam para conservar, tendo áreas protegidas e unidades de conservação, que a gente vai falar logo adiante. Em 80, na década de 1980, eles falavam da natureza em oposição às pessoas, que eram as pessoas, o ser humano, que estavam causando danos, extinção na natureza, das espécies e da biodiversidade, perdendo o habitat e tudo mais. Então, gente, fizeram campanhas conscientizando as pessoas sobre a extinção das espécies e falando sobre a correta gestão dos recursos naturais. Como utilizar os recursos naturais sem que eles entrem em extinção. Foi em 2000 que falaram da natureza para as pessoas. Qual era a função dos ecossistemas? Por que eu preciso preservá-lo, Então, quais são os serviços ecossistêmicos? Quais são os serviços ambientais? Para que serve essa natureza, Então, valorizando os serviços e a economia ambiental, como nós temos aprendido aqui nas nossas aulas. E a partir de 2010, tem se discutido muito sobre os humanos e a natureza, que nós somos parte da natureza, falando sobre as mudanças ambientais, a resiliência dos ecossistemas e da adaptabilidade, falando sobre sistemas socioecológicos, ou seja, a sociedade vivendo em harmonia com o ambiente, falando sobre alternativas sustentáveis, como que nós podemos viver em harmonia com o ambiente, falando sobre como nós podemos continuar, então, vivendo, sem voltar a ser homens da caverna, continuar se desenvolvendo, mas prestando atenção e mantendo a natureza, tá bom? Sempre vivendo em harmonia, que foi o que a gente aprendeu nos nossos últimos capítulos. Mas e sobre a unidade de conservação? Você já ouviu falar sobre ela? As unidades de conservação são programas governamentais. Nós sabemos que a preservação da natureza é um papel de todos nós, mas também temos estratégias governamentais. Existem papéis que são nossos, papéis que são do governo e juntos todos nós preservamos a natureza. Então, as estratégias governamentais voltadas para essas finalidades são as unidades de conservação. E aqui no Brasil, as unidades de conservação são um exemplo de estratégias governamentais. O que são unidades de conservação, então? Elas são áreas protegidas pelo governo com o intuito de manter esses recursos naturais por um longo período, Então, evita o esgotamento e garante o equilíbrio natural. Então, são áreas protegidas do nosso país e isso começou lá no fim do século XIX. Hoje, começou lá em São Paulo e hoje essa área é denominada um parque estadual. E hoje tem várias categorias de unidades de conservação, a gente vai falar então sobre as principais. Elas se dividem em duas categorias, tá bom? Áreas de proteção integral e as áreas de uso sustentáveis. As áreas de proteção integral são os parques nacionais e as reservas biológicas. Essas áreas não podem ser exploradas. Já as áreas de uso sustentáveis, elas podem ser exploradas desde que seja um uso sustentável, como a gente aprendeu anteriormente, tá bom? Gente, as áreas de uso sustentáveis são as áreas de proteção ambiental, as reservas extrativistas
e as reservas particulares do patrimônio natural. A gente tem aqui na página 71 dois exemplos, olha só. O Parque Nacional do Itatiaia, localizado entre o Rio de Janeiro e São Paulo, e também temos a reserva particular do patrimônio natural do Morro das Aranhas, que é lá em Florianópolis. E além disso, também tem algumas outras áreas de proteção que não são unidades de conservação, que são, por exemplo, voltados para o uso do público e para o lazer, que são os parques ecológicos. A gente tem um parque ecológico aqui em Campinas, tem também bosques, algumas outras áreas de lazer aqui. Eu peço que vocês façam o Agora é com Você aqui da página 71. Além disso, uma outra estratégia para conscientizar a população são as campanhas publicitárias em benefício à natureza, que a gente pode ver alguns exemplos aqui na página 72. Essas campanhas são realizadas para alertar a população, alertar as pessoas e divulgar os dados sobre os problemas ambientais. Elas podem ser realizadas pelo governo ou por ONGs, como, por exemplo, o Greenpeace, a WWF, como a gente falou anteriormente. Aqui a gente tem 3 exemplos, veja só. Olha a primeira, só pode ser coisa de quem não é desse planeta. Porque afinal, gente, se você fosse desse planeta, você não ia fazer isso. Olha, uma floresta e uma área desmatada. E o formato da área desmatada é uma motosserra, né? Então, bem falando, né, que a motosserra está desmatando a natureza. Afinal, gente, só pode ser coisa de quem é de outro planeta. Para que a gente ia desmatar a floresta, né? Essa campanha foi realizada pelo Greenpeace, né? E o objetivo era recolher assinaturas para apresentar para um programa de lei no Congresso Nacional. Foi lançado em 2012, tá? A campanha chama Desmatamento Zero, tá? E ocorreu em paralelo a uma conferência das Nações Unidas que estava falando sobre o desenvolvimento sustentável, né? Para que as leis fossem mais rígidas em relação ao desmatamento. Olha só, a segunda campanha. Alguns peixes aqui, né? Uma campanha, o peixe é o atum, e o peixe está usando uma máscara de um panda. E aí? Tá escrito aqui embaixo, né, em inglês. Você se importaria mais se eu fosse um panda? E aí, gente, você se importaria mais com a extinção do atum se ele fosse um panda? Você se importa mais com a extinção do peixe, do atum? Ou você se importa mais com a extinção do urso panda? Todas as espécies, elas têm o mesmo valor? Ou tem espécies que têm mais valor ou menos valor porque elas são mais bonitinhas para você? Infelizmente, nós damos mais valor para aquelas espécies que para nós são mais fofinhas, não é? O atum tá lá no meio do mar, né? A gente não dá muito valor para ele. Infelizmente é isso, né? Então essa campanha foi realizada por essa ONG, WWF, que tem foco na extinção do atum. Por quê? Porque o atum está sendo pescado descontroladamente para venda, né? Então mostrando o atum com a máscara de bichos tem um forte apelo para a população, né? Como panda, rinoceronte, gorilas, né? Mostrando que eles também importam, que toda espécie tem sim a sua importância. E a 3, né? Isso acontece porque você compra, né? Então, essa campanha foi feita pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA, contra o tráfico dos animais silvestres. E a ideia é ampliar as denúncias contra o comércio e o tráfico de animais por um canal de comunicação chamado Linha Verde e conscientizar as pessoas que não contribuem para a perpetuação dessas práticas, né? Porque afinal, às vezes a gente sabe de pessoas que têm animais silvestres e a gente não denuncia, não é? Então nós devemos então contribuir com isso. E uma outra forma para auxiliar na conservação são os hotspots de biodiversidade. O que é isso? É uma estratégia que foi idealizada por uma ONG de conservação internacional, né? Então eles mapearam o mundo e daí eles identificaram alguns hotspots de conservação. Hotspots são pontos quentes de conservação, locais que precisam urgentemente ser conservados. Por quê?
Porque nesses locais existem espécies endêmicas, espécies que só ocorrem nessas regiões. E além disso, você fala assim, mas só ocorre nessa região, e daí? Além disso, existe uma alta taxa de destruição desses habitats, ou seja, elas só ocorrem nessa região, essas espécies não vivem em outros lugares do mundo, e esses lugares estão sendo destruídos, ou seja, se acabar esse lugar, se acabar esse bioma, essa espécie vai entrar em extinção, porque ela não consegue viver em outro lugar do mundo. Para ser considerado um hotspot, a região tem que ter pelo menos 150 mil espécies de plantas endêmicas e tem que ter 30% ou menos da sua vegetação original. Então, olha, de 100% que tinha antes, tem que ter 30% ou menos. Então, realmente foi bem degradado. Isso a gente sabe que se as plantas são endêmicas, a chance de ter animais endêmicos ali é grande. E mapeando, então, o mundo, olha só os grandes hotspots mundiais. Olha o Cerrado brasileiro, aqui que está no processo de desertificação, como a gente viu, infelizmente. Aqui está o nosso Cerrado brasileiro e a Mata Atlântica. Lembra que a gente falou que a Mata Atlântica tem cerca de 8 a 12% da sua área original? Então, a nossa Mata Atlântica está aqui inserido como hotspot de conservação. Precisa ser urgentemente conservado, tá bom? Gente, por hoje é só. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!